Olá, meus colegas, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de extensão de Noções de Direito, Legislação e Organização Governamental da UESO. Como eu já cansei de falar algumas vezes, esse curso aqui ele é coordenado pela professora Renata Angeli e as aulas são ministradas por ela e por mim, Aloysio Teles, seu colega. Nós já tivemos 4 aulas até o momento. Nós tivemos as 3 primeiras aulas que trataram de aspectos mais filosóficos do direito para poder introduzi-los ao estudo do tema, da ciência no caso, temas que introduziram vocês ao estudo da ciência. E nós já tivemos a nossa primeira aula desse segundo módulo, onde nós tratamos da legislação e dos tipos legislativos, da hierarquia de normas. Nós vimos lá a pirâmide de Kelsen. E agora nós estamos indo para a nossa 5ª aula, que é a organização estatal e a separação de poderes. Como nós vamos vendo ao longo do curso, o direito ele não é uma coisa só, inteiriça. Ele vai tratando de vários aspectos. Se num primeiro momento, nesse módulo, nós tratamos dos tipos de normas, agora nós vamos tratar, junto com a próxima aula, como funciona essa entidade chamada Estado. Nós não vamos abordar com profundidade como o Estado surge, porque esse é um assunto que a gente passa, por exemplo, um semestre inteiro estudando em ciência política lá na Faculdade de Direito, mas obviamente aqui eu vou entrar em determinados temas para que a gente possa discutir como funciona o poder e mais precisamente a divisão do poder no Estado hoje em dia, obviamente focando para o governo brasileiro, mas eventualmente comentando seja aspectos do governo do Brasil de antigamente, seja de alguns outros países quando cabível. Bom, quando nós pensamos em governo, geralmente nos vem à mente a ideia daquele ente superior que manda na nossa vida. Mas como é que o governo surgiu? Fazendo um pequeno retrospecto histórico, aliando aquilo que nós já estudamos, de que o direito ele surge através da razão e vai se revelando pela história dos seres humanos, em um determinado momento, quando o ser humano resolveu sair do estado da natureza e começar o seu processo civilizatório, como nós já vimos, surgiram as leis, surgiu a aplicação de justiça, surgiu primeiro a lei de Talião, que mitigou a lei do mais forte, depois foram surgindo outras formas de produção legal. Mas também, para que essas leis pudessem ser aplicadas, era necessário que existisse alguém, em tese, mais forte que todos os outros. Daí surgiu o que nós entendemos por Estado ou governo. Não são sinônimos, mas muita gente confunde as duas coisas. O homem lá das cavernas, o homem pré-histórico, a partir do momento que começou a se agregar, primeiro nas famílias e depois a congregação das famílias foram criando os clãs, as tribos, as aldeias, mesmo antes do ser humano se fixar com a Revolução Agrícola, eles passaram a escolher um líder e passaram a conferir a esse líder o poder até de vida ou morte sobre os seus cidadãos para que eles pudessem ter proteção, seja contra efeitos da natureza, seja contra outros grupos humanos. Então, a partir desse momento em que um grupo de seres humanos confere poder para um líder, para que esse tome a frente, aí passa a surgir primitivamente o que nós entendemos por Estado. Ou seja, o Estado surge quando uma pessoa, uma entidade, recebe o poder sobre as demais. Porém, na medida em que o ser humano foi convivendo sob esse regime, começou-se a perceber que o detentor de poder geralmente se utilizava desse poder não só para proteger os outros membros da coletividade, quando assim o fazia, mas muitas vezes se utilizava do poder para se prevalecer sobre os demais. Isso acabou gerando problemas. É fundamental que nós entendamos o seguinte: o Estado, o governo do Estado, ele existe exclusivamente para nos proteger, para nos defender diante das necessidades e das dificuldades que a humanidade vai encontrando ao longo da vida e ao longo da sua história. Logo, é necessário que existam meios de obrigar
aquele que detém o poder a mitigar esse poder para que ele seja utilizado da maneira adequada. E, com o passar do tempo, filósofos começaram a estudar esse fenômeno do Estado. Aristóteles, que, pelo menos na minha opinião, é um dos grandes filósofos da antiguidade, lá na Grécia ele já entendia que o poder deveria existir em três órgãos. Deveriam existir três órgãos de poder. Justamente, um que utiliza o seu poder para criar as regras, as leis que deverão ser seguidas por todos. Um outro que se utiliza da força para a defesa dos cidadãos, para suprir as necessidades das pessoas, e um outro que julga o conflito entre os cidadãos. Até porque você não defende o cidadão somente das ameaças estrangeiras, das ameaças externas, mas até mesmo dos conflitos internos que a comunidade tem. E através da aplicação da resolução justa dos conflitos internos é que nós conseguimos evitar o caos social. Então Aristóteles já tinha isso, e isso foi muito seguido na Grécia. O próprio Aristóteles observou isso na Eclésia da democracia ateniense. Na democracia ateniense você tinha vários tipos de agrupamentos que serviam de parlamento, por assim dizer. O mais importante deles era a Eclésia. Você também tinha o Aerópago, e você tinha vários outros grupos, inclusive com funções judicantes, justamente para que o poder não ficasse concentrado só na mão de um líder. Existia um líder que geralmente era o Strategos, que era o grande general do povo ateniense, mas esse poder não ficava só na mão dele, era dividido entre os outros cidadãos, no exemplo de democracia direta que existia na Grécia Antiga. Com o passar do tempo isso foi se adaptando. Roma importou em parte esse modelo, a ponto de nós termos o Senado romano, nós temos a figura das magistraturas romanas. Aqui magistratura não se confunde necessariamente com a figura de juiz, magistrado que nós temos hoje em dia. Os magistrados romanos eram os altos funcionários públicos que desempenhavam várias funções, seja na república, seja posteriormente no próprio império. E chegou até os dias de hoje na figura daqueles que julgam. Mas enfim, a gente vai falar desses que julgam mais à frente. E o poder lá ora era mais forte com o Senado, ora era mais forte com o imperador. Teve um período antes do Império em que você tinha os cônsules que exerciam esse poder diretivo de proteção das pessoas, de condução dos exércitos, e isso foi se adaptando ao longo do tempo. Porém, nós ainda não tínhamos de uma maneira muito clara isso. Já na época do Iluminismo, naquele período do século XV, XVI, XVII, nós tivemos John Locke, o filósofo inglês, que ele entendia que o poder tinha três funções. O poder deveria ter uma função de legislar, de executar as leis e também de se relacionar com outras potências estrangeiras. Não é uma divisão muito parecida com a que nós seguimos hoje, mas já seguia em algum sentido, de você dividir o poder absoluto dos monarcas, que era muito forte no período de John Locke. Um pouco mais à frente, no período da França Revolucionária, surgiu Montesquieu, Charles de Secondat, barão de Montesquieu, que, ao estudar o Estado, ao estudar as leis e como diminuir o poder dos soberanos, já que nós estávamos numa época em que o rei Luís XIV falava que o Estado era ele, l'état c'est moi. Então, mesmo sendo um nobre, Montesquieu estudou as leis, foi beber na mesma fonte que bebeu Aristóteles e John Locke, e concebeu que o poder estatal ele deveria ser dividido em três poderes, com três funções bem definidas, sendo um legislativo, um executivo e um judiciário. Um poder que cria leis, que as executa, e um outro poder que julga a aplicação dos conflitos, a aplicação das leis nos conflitos interpessoais. Isso deles, esse trabalho desenvolvido por Montesquieu, que está estampado na sua obra magna, O Espírito das Leis, é o modelo seguido pela maioria dos países e já foi seguido durante o período da própria França revolucionária. Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi a constituição, por assim dizer, do governo revolucionário francês, está lá expresso, lá no finalzinho, no artigo 16,
A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição. Aqui nós vemos dois elementos que são fundamentais para que exista uma Constituição, que nós já estudamos o que é Constituição na aula passada. A Constituição é aquele documento que cria o Estado e deve reconhecer os direitos das pessoas, bem como deve prever como esse Estado deve funcionar. Mas uma Constituição só terá legitimidade pelo viés liberal francês se existir a separação dos poderes, ou seja, em um país democrático, nunca o poder deverá estar na mão somente de uma pessoa ou mesmo de um grupo. Os poderes eles devem ser separados pelos motivos que a gente vai ver mais à frente. E a maioria das constituições do planeta, pelo menos figurativamente, ainda naqueles países que não seguem, prevêem a separação dos poderes. E assim está na nossa Constituição brasileira. Está lá no artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Um pequeno parênteses. O poder legislativo, que cria leis, o poder executivo, que executa leis, e o judiciário, que julga a aplicação da lei nos conflitos, eles são independentes e têm o mesmo nível hierárquico. Porém, sempre que nós nos referimos a esses três poderes, e isso está até na nossa Constituição, o primeiro a ser mencionado sempre é o poder legislativo. Assim nós podemos entender que o poder legislativo, mesmo tendo a mesma hierarquia dos demais, ele pode ser considerado o poder primus inter pares, ou seja, ele é o primeiro dentre os iguais, porque, como veremos, é o poder judiciário que melhor expressa a vontade do povo. É no poder judiciário não, é no poder legislativo, falha nossa. É no poder legislativo que é expressa a verdadeira vontade, ou a mais próxima da verdadeira vontade do povo, porque o poder legislativo é aquele que possui a maior representatividade da população. Ele não é só uma pessoa que é escolhida pela maioria ou por uma pseudo-maioria. Não, ali você tem várias pessoas que foram eleitas de acordo com o sistema de cada país para que eles representem o povo. Por mais que eventualmente a gente goste ou não de um parlamento, o parlamento sempre é o reflexo da população e sempre é o parlamento que tem a maior legitimidade na hora das tomadas de decisões governamentais. Mas ainda assim são poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E, seguindo aquilo que a gente estuda nos filósofos antigos, como nós citamos aqui Aristóteles, Locke e o próprio Montesquieu, principalmente nesse último, por que nós dividimos o poder estatal em três poderes, então? Primeiro, nós podemos pensar na especialização técnica. Se você faz a mesma coisa de maneira rotineira, é mais fácil que você haja de maneira correta e é mais difícil que você erre. Então, se você especializa um poder, um grupo de organismos que trata só do trabalho de legislar, o outro que trata da execução das leis e um outro que trata do julgamento e aplicação do direito, e esse então o último é o mais técnico de todos, você evita que hajam erros. Então você, por mais que os seres humanos errem, mas você diminui muito a probabilidade e o risco de errar na hora de produzir uma lei, executá-la ou julgá-la. Existe um ditado que eu gosto muito interessante, nativo norte-americano, que diz que se você sai para caçar 2 coelhos, você acaba voltando sem nenhum. Então é muito mais útil que você se especialize num determinado ponto de vista, muito embora nós vamos ver mais à frente que existem funções atípicas dos poderes. Então, eventualmente, mesmo que o legislativo preponderantemente produza leis, eventualmente ele vai também executá-las e mesmo julgá-las, e assim nós vemos também nos outros poderes constituídos. É importante também, como óbvio já comentado, para a divisão do poder governamental. Não concentrar o poder só na mão de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Quando você divide o poder do governo entre pessoas de maneira equânime, sem que haja hierarquia entre elas, você permite que haja o autocontrole e a fiscalização mútua. Como nós vamos ver mais à frente,
Cada poder tem um dever de, alguma maneira, prévia ou posterior, fiscalizar os atos de outro poder. Fiscalizar os atos de um poder não significa se meter na vida do outro poder simplesmente porque quer, não significa invasão de competência. Mas, além das suas atividades, um poder tem o dever de fiscalizar o outro justamente para que não hajam abusos. E quando você tem um autocontrole e fiscalização mútua entre os órgãos governamentais de diferentes poderes, você acaba tendo a diminuição da probabilidade de arbítrio. Não esqueçamos nunca jamais que nós somos humanos e seres humanos eles tendem a errar, tendem a pecar. Vocês lembram daquele ditado, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela? Então, quando você dá um poder muito grande para uma pessoa, por melhor que ela seja, existe uma probabilidade dela abusar desse poder em algum momento. Então, quando você tem algum outro órgão com a mesma força, justamente para controlá-la, o arbítrio diminui. E isso tudo só é possível quando você tem a independência na atuação de cada poder. Como nós vimos, os poderes são independentes e harmônicos entre si, ou seja, o executivo ele é fiscalizado pelo legislativo, mas ele não precisa pedir bênção ao legislativo para tudo, como o legislativo não precisa pedir bênção a tudo ao judiciário, e nem o judiciário ao executivo, e nem vice-versa. Cada poder vai atuar de acordo com o seu dever, de acordo com o que está previsto na norma maior que é a Constituição e nas normas inferiores, a partir das emendas, leis complementares e leis ordinárias, mas ainda assim eles são fiscalizados uns pelos outros, diminuindo assim o poder. Existem algumas exceções em alguns países para essa divisão em 3 poderes. Nós podemos citar a primeira historicamente quanto ao Brasil. No Brasil, no período da monarquia, existe um filósofo francês chamado Benjamin Constant desenvolveu a teoria dos 4 poderes, aonde você tinha executivo, legislativo e judiciário, mas você ainda teria um 4º poder, que é o chamado poder moderador. E o poder moderador é muito mal compreendido ao longo da história que nós temos no Brasil. O poder moderador ele não era um poder acima dos outros poderes. O poder moderador ele era um poder tal qual os outros, só que ele era um poder passivo, por assim dizer. O poder moderador ele não era exercido voluntariamente por aquele que o detinha, que no caso era o imperador do Brasil. O poder moderador ele existia justamente para fiscalizar e evitar os abusos de outros poderes. Hoje em dia, o poder moderador ele meio que está diluído entre todos os outros poderes. Antigamente não, o poder moderador ele estava concentrado nas mãos do imperador, de maneira que o executivo era tocado pelo primeiro-ministro do Brasil, o legislativo pelo Senado e pelos representantes do Império, pela Câmara dos Deputados do Império, e o judiciário também pelos juízes e pelas cortes do Império. E cabia ao imperador somente atuar para cassar medidas que eventualmente contrariassem a lei e a Constituição. O poder moderador foi muito pouco utilizado pelo imperador à época. E tanto é algo razoável que muitos países hoje em dia na Europa, principalmente os parlamentares, têm esse poder moderador previsto também. Não só os republicanos, como também os monárquicos de outros países continuam adotando esse modelo, que o Brasil não adota, mas países parlamentares em geral na Europa, em outros países, ainda tem essa divisão em 4 poderes. Nós também temos uma divisão de 4 poderes em alguns países, principalmente na América do Sul, na qual a atividade eleitoral ela foi retirada dos demais poderes e foi constituída num poder separado, como um poder eleitoral. E nós ainda temos, por exemplo, o caso da Venezuela, que na Venezuela nós temos legislativo, executivo, judiciário, poder eleitoral e poder cidadão. O poder cidadão seria a manifestação da vontade dos cidadãos junto aos demais poderes. Porém, se nós entendemos que, como nós vamos ver no próximo slide aqui, que os poderes eles foram constituídos a partir da vontade do povo e servem ao povo, realmente é necessário que você tenha um outro poder só para chamar de cidadão? Na minha opinião, se os poderes
se os poderes de um país eles são exercidos de maneira adequada, todos são poderes cidadãos, são a expressão da vontade da cidadania, mas enfim, isso vai da escolha política de cada nação. Enfim, nesse sentido, os poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, são chamados poderes constituídos. Por quê? Porque eles foram poderes constituídos pela Constituição. Eles são poderes que foram constituídos pela população ao Estado para atuar em favor da população a todo momento, dentro dessas características que nós vimos, da segregação, do autocontrole, da diminuição do arbítrio e etc. E agora, vendo cada poder especificamente, nós temos o poder legislativo, que ele é composto por representantes eleitos do povo, reunidos em órgãos colegiados, que podem ser o Congresso Nacional, que é dividido em Câmara dos Deputados e Senado. Temos as assembleias legislativas nos estados e as câmaras municipais nos municípios. E um detalhe, o Distrito Federal, como é um misto de estado e município, lá eles misturaram até a nomenclatura. Lá eles têm uma Câmara Legislativa, que tem as competências tanto de Assembleia Legislativa quanto de Câmara Municipal. E também estão dentro desse poder os servidores públicos de carreira de apoio, porque não são só os parlamentares que trabalham no poder legislativo. Nós temos também os analistas, os secretários, os técnicos, aquelas pessoas que não são eleitas, mas atuam no dia a dia da atividade legislativa, dando todo o suporte para que os legisladores possam legislar. Quais são as funções típicas do poder legislativo? Lembrando sempre que isso se aplica a vários outros poderes legislativos, mas nós estamos sempre pensando em Brasil, seguindo inclusive o que está na nossa Constituição Federal. É a atribuição típica do poder legislativo criar e modificar leis, como nós vimos na última aula. O poder legislativo também dá posse ao poder executivo. Aqui nós já começamos a ver o relacionamento entre os poderes. Como nós vamos ver mais à frente, o judiciário promove eleições, decide quem foi eleito e depois, junto ao poder legislativo, ou seja, perante os representantes do povo, é que o chefe do poder executivo toma posse. Ele também, o poder legislativo, fiscaliza os atos do poder executivo, inclusive sustando, ou seja, cassando, tirando efeitos de seus atos se necessário. Existem alguns atos que o Poder Executivo toma, alguns decretos ou mesmo leis delegadas, que podem ser sustados, podem ter os seus efeitos declarados nulos ou anulados pelo Poder Legislativo, justamente porque o Poder Legislativo é a representação mais direta da vontade do povo. Lógico, essas hipóteses, elas existem, mas elas devem sempre se pautar na Constituição e na lei. Você não pode simplesmente cassar um ato do Executivo se não houver uma justificativa para essa intervenção. O Poder Legislativo ele fiscaliza as contas dos demais poderes, inclusive com o auxílio dos tribunais de contas, que nós vamos ver mais à frente do que se trata, e também aprova indicações de membros do Poder Judiciário e de alguns servidores públicos previstos na Constituição. Mais um exemplo de relacionamento entre poderes. Existem alguns cargos, principalmente para tribunais superiores lá no Judiciário, e mesmo alguns cargos dentro do Poder Executivo, como Advogado-Geral da União, Presidente do Banco Central, Procurador-Geral de Justiça, que são cargos que são escolhidos pelo Presidente da República, porém precisam do aval do Poder Legislativo. Como funciona então no Brasil? E isso se reflete em outras esferas governamentais, mas a gente sempre está pensando aqui em união. Lembrando que nós vamos falar das esferas governamentais, União, Estados e Municípios, na próxima aula. Como funciona? O Presidente da República ele escolhe quem ocupará aquele cargo e indica esse nome ao Congresso, mais especificamente para o Senado Federal. O Senado Federal, então, faz uma sabatina, entrevista esse candidato escolhido pelo chefe do Executivo e depois vota se concorda ou não com essa nomeação. Se concordar, ele é escolhido pela maioria, então a nomeação ela é confirmada pelo chefe do Executivo. Porém,
pode acontecer, inclusive já aconteceu em alguns casos, por exemplo, para membros de tribunais superiores, em que o Senado sabatinou o entrevistado, o candidato, chegou à conclusão que não, ele não deveria ocupar aquele cargo. Então, ainda que o chefe do executivo tenha escolhido para aquele cargo em algum tribunal superior, o Congresso, enquanto representante do povo, no seu Senado, pode virar e falar: não, não queremos essa pessoa. Isso é uma forma de relacionamento e autocontrole entre os poderes. E são funções atípicas do poder legislativo, ou seja, funções que não se enquadram naquilo que nós entendemos por legislar. A primeira delas, e eu chamo a atenção a peculiaridade dela, não é função típica, sendo, portanto, uma função atípica, alterar dentro de limites a Constituição do país. Vocês se lembram que nós comentamos aqui que existe a Constituição e, em algumas hipóteses, a Constituição pode ser alterada mediante emendas? Pois bem, quem cria a Constituição não é o Parlamento, porque a Constituição, tecnicamente, ela é anterior ao Parlamento. Primeiro você deve ter a Constituição criada pela vontade do povo, para que depois exista um parlamento legítimo. Ué, Luiz, então quem cria a Constituição? Quem cria a Constituição é um órgão temporário que nós chamamos de Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte é um grupo formado por pessoas do povo, que geralmente são pessoas eleitas pelo povo, que tem a função de criar uma nova Constituição. E geralmente cabe à Assembleia Legislativa criar e modificar a Constituição. Porém, depois que a Constituição ela é pronta e acabada, a Assembleia Legislativa ela perde seu significado. Então, para que nós tenhamos um órgão que não seja necessariamente uma Assembleia Legislativa sempre que for necessário alterar a Constituição, em geral as constituições, e o Brasil segue essa lógica, determinam que, depois de pronta a Constituição, o Parlamento poderá alterar a Constituição mediante emenda. Mas vejam aqui que o Parlamento ele faz isso por uma autorização da Constituição, mas não é uma função típica do Poder Legislativo criar ou modificar a Constituição. Esse poder, como outras atribuições, foi conferida de maneira extraordinária ao Parlamento, até porque o Parlamento é o mais próximo daquilo que nós tínhamos numa Assembleia Constituinte. Aliás, por uma curiosidade, na última vez que nós tivemos uma Assembleia Constituinte no Brasil, entre 1986 e 1988, ficou determinado que a Assembleia Constituinte se convertia em Congresso Nacional. Então, quando o Congresso Nacional modifica através de emendas a Constituição, dentro dos limites que a própria Constituição define, ele não age de maneira ordinária, ele age de maneira extraordinária, ele se reveste na condição extraordinária de Assembleia Constituinte derivada para modificar as leis. Eles também administram seus trabalhos de maneira que o Congresso Nacional, Poder Legislativo, independente de qual esfera de governo, eles nomeiam os seus funcionários, eles pagam seus salários, eles definem as suas rotinas de trabalho. Por quê? O parlamento não conseguiria ter um grau de dependência adequado se dependesse de servidores de outros poderes, especificamente do Poder Executivo, para poder trabalhar. Então, muito embora a administração, a execução da lei seja algo que seja típico do Poder Executivo, para a administração dos seus próprios trabalhos, o Poder Legislativo atua parecido com o Executivo, mas para a administração dos seus próprios trabalhos, para a sua segurança, para a sua gerência de RH, sua gerência de TI, enfim, o que é necessário para que um órgão público funcione. Promoção de licitação, de compras, etc., concursos públicos. E uma outra função atípica que nós temos é que o parlamento ele julga o chefe do Poder Executivo e outros servidores públicos de alto escalão em crimes de responsabilidade. O que é um crime de responsabilidade? Vocês devem ter uma ideia do que é um crime. Crime é você ir ao encontro de uma lei penal. Os próprios legisladores entenderam que existem condutas que a sociedade, enquanto representantes da sociedade, que a sociedade não admite, como roubar, furtar, sequestrar, estuprar, matar, entre outros crimes. Então eles definem em lei
o que é uma atitude contrária ao direito e definem aquilo como crime, que pode ser cometido por qualquer pessoa. Porém, existem crimes que não podem ser cometidos por qualquer pessoa. Existem crimes que só podem ser cometidos por pessoas de alto escalão do governo que contrariam a própria existência regular do governo, a própria existência regular do Estado. Sempre que o chefe do Poder Executivo ou algum outro ministro ou chefe de Força Armada ou mesmo os parlamentares contrariam a ordem constitucional, promovendo ações que são contra a independência dos poderes, contra a forma federativa de Estado, contra o orçamento público, contra os direitos e garantias fundamentais, contra a própria independência do Brasil, essas ações são consideradas crimes de responsabilidade. E o crime de responsabilidade, quando é cometido, a pena para ele não é a prisão necessariamente. Se uma pessoa é julgada e processada por crime de responsabilidade, ela vai perder os seus direitos políticos e o cargo que ocupa. Nós já tivemos isso 2 vezes na história recente do Brasil. Uma aconteceu com Fernando Collor de Mello, que foi o primeiro presidente eleito depois da redemocratização, e nós tivemos agora o caso da presidente Dilma Rousseff. Nos 2 casos, considerou-se que eles atentaram contra que eles teriam cometido crimes de responsabilidade e o Senado Federal os julgou. No caso específico da Dilma Rousseff, que é a mais recente, se entendeu, através de ações do Tribunal de Contas, que nós citamos e vamos explicar mais à frente, que ela teria contrariado o orçamento, assim sendo as suas contas não foram aprovadas, e isso deu arcabouço a base jurídica para que se instaurasse um processo que também é político, que levou à sua cassação. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando alguém que pode cometer um crime de responsabilidade assim o comete, quem julga é o Senado Federal. Então o Senado Federal atua como um tribunal por previsão na Constituição e julga essa pessoa. Porque os constituintes, através da Constituição, entenderam que quando você comete um crime que vai de encontro à própria existência do Estado brasileiro, você não deve ser julgado nem por um juiz de carreira, você deve ser julgado pelos representantes do povo, no caso, constituídos pelos senadores da República. Bom, falamos do poder legislativo, agora vamos falar do poder executivo. O poder executivo ele é composto por um chefe de poder eleito, que pode ser o presidente da República, no caso da União, os governadores, no caso dos estados e do Distrito Federal, e os prefeitos nos municípios. Eles são auxiliados por seus ministros e secretários, que supervisionam o serviço público composto principalmente por servidores e empregados públicos de carreira. Se o Poder Legislativo cria leis que definem como deve ser a vida em sociedade, cabe ao Poder Executivo prestar os serviços públicos que são essenciais para a proteção e o bem-estar da população. Então, cabe ao Poder Executivo se utilizar da força do poder que o povo constituiu mediante a Constituição nesse poder para que seja garantido aquilo que é fundamental da população no seu dia a dia, como a saúde básica, a educação básica, a segurança pública, saneamento básico, enfim, tudo aquilo que o governo promove. E temos vários outros exemplos. A geração de energia é considerada um serviço público, a emissão e a produção de moeda é considerada um serviço público, enfim, tudo aquilo que é considerado pelo povo como necessário para a existência social e que não pode ser suprido só pelas pessoas, isso é garantido pelo Estado através do seu poder executivo. O poder executivo ele só tem um representante eleito, que é o presidente da República, e ele é escolhido pela maioria dos votantes de votos válidos, e ele, junto com o seu corpo ministerial ou secretariado, vai supervisionar a atividade que, na verdade, é tocada por servidores públicos ou empregados públicos de carreira e, conforme a nossa atual Constituição, em via de regra, são escolhidos por concurso público. A administração superior do chefe do poder e dos ministros, eles
traçam as políticas públicas de acordo com a vontade do povo que é expressa nas eleições, e isso é transmitido aos servidores empregados públicos de carreira, que irão implementar, conforme a Constituição e a lei, aquelas que são consideradas as políticas públicas. Dentro desse sentido, quais são as funções típicas do Poder Executivo? Ele executa a Constituição e as leis no dia a dia mediante a estrutura da administração pública. Publica decretos para orientar o funcionamento da administração pública, já vimos os decretos na outra aula. Presta os serviços públicos previstos em lei. Exerce o poder de polícia administrativa e de segurança pública. Indica membros do Poder Judiciário para avaliação e aprovação ou rejeição do Poder Legislativo, dentro daquilo que nós já falamos agora há pouco do Legislativo, e sanciona ou veta leis, promulgando aquelas que sanciona. Nós já falamos um pouco sobre sanção na outra aula, quando nós falamos sobre leis, mas a lei, como ela determina o comportamento dos cidadãos no seu dia a dia, ela, como nós já comentamos, ela não é criada só pelo legislativo. Ela precisa do conhecimento, pelo menos do conhecimento do chefe do Poder Executivo. Se o chefe do Poder Executivo concorda, ele mesmo promulga a lei, porém, se ele não concorda, isso volta para o legislativo e o legislativo pode ou não cassar esse veto, que a gente chama de derrubar o veto, e a lei acaba sendo colocada em atividade com ou sem a aprovação do Executivo. Se essa for, em última análise, a vontade dos representantes do povo. Uma função atípica que o Poder Executivo tem é editar medidas provisórias e leis delegadas, que nós já vimos na outra aula. Em situações, durante a supervisão dos serviços públicos que ele exerce, se o chefe do Executivo entende que é necessária uma medida urgente, que não dá tempo de passar pelo trâmite do legislativo, ou se ele precisa de autorização para editar uma norma mais técnica, mais específica, que se deixasse ao alvedrio do legislativo, talvez eles não conseguissem produzir da maneira mais adequada à realidade a qual o serviço público está subordinado, ele pode, no primeiro caso, editar a medida provisória e pedir que ela seja avaliada depois pelo legislativo, conforme o rito que nós já vimos na aula anterior, ou ele pode pedir autorização, delegação, mediante um decreto legislativo, para que ele possa criar uma lei delegada dentro dos limites que o legislativo traçou para ele previamente. E nós temos também o Poder Judiciário, que é o terceiro desses poderes que nós estamos descrevendo. O Poder Judiciário ele é composto por servidores das carreiras da magistratura, sendo a maioria desses membros ingressos mediante concurso público e, em parte, principalmente nos tribunais superiores, indicados pelo Poder Executivo e aprovados pelo Poder Legislativo, entre pessoas de reputação ilibada e conhecimento jurídico notório, bem como servidores públicos de carreira de apoio, como nós vemos lá no Legislativo também. Um parêntese. Existem, quando eu falo servidores públicos de carreira de apoio, obviamente que isso também existe lá no Executivo, se não ficou claro. É que ter servidores públicos que executam serviço público é uma função típica do Poder Executivo, que não é típica do Judiciário e do Legislativo, mas enfim, mas esses também tem. O Poder Judiciário, ele é o que tem a menor participação popular. Mas por que isso? Porque se entende que, como cabe ao Judiciário a aplicação das leis, é importante que você tenha pessoas que tenham um estudo, que tenham um preparo adequado para aplicar a ciência jurídica. Conforme nós estamos vendo aqui, o direito ele não é só criar a lei pronto, acabado e aplicar preto no branco, 1 mais 1 igual a 2. O direito ele é complexo. O direito, para que você tenha uma primeira impressão verdadeira, você tem que fazer um curso universitário de 5 anos e você só começa a entender ele um pouquinho melhor se você já milita há muito tempo ou tem algum curso de pós-graduação. E pela complexidade, você não pode deixar que ocupem o cargo no Poder Judiciário
pessoas só porque são populares. Uma pessoa popular, ela pode e até deve ser membro do legislativo, porque representa o povo, até pode ser um chefe do executivo, auxiliado por ministros, pessoas técnicas, mas aquela pessoa que vai julgar a vida dos outros, que geralmente dá a última, o judiciário geralmente é quem dá a última palavra nos conflitos, mesmo aqueles que envolvem o executivo e o legislativo, é necessário que você tenha pessoas que tenham a formação técnica necessária. Porém, isso não significa que não exista qualquer tipo de influência ou controle de outros órgãos. Como nós vimos, os membros de tribunais superiores, mesmo aqueles que têm um notório saber jurídico e reputação ilibada, eles são escolhidos pelo chefe do executivo e devem ter aprovação do legislativo para assim ocupar. Mas essa escolha só pode ser feita dentre aqueles que têm o conhecimento e a técnica jurídica para ocupar esses cargos. E a maioria dos ocupantes, principalmente nos graus inferiores da jurisdição, os juízes de primeiro grau e mesmo os membros de tribunais dos estados, por exemplo, a maioria são servidores públicos de carreira que fizeram um concurso da magistratura, um concurso para ser juiz, e tem uma carreira e tem toda a sua independência. Um juiz de direito, ele é tão membro de poder quanto o chefe do poder executivo, quanto um parlamentar. Ele exerce o poder da mesma maneira, só que dentro da sua atribuição de julgar conflitos. São funções típicas do poder judiciário, como a gente já pode perceber, que é aplicar a lei julgando conflitos sociais com base na ciência jurídica. E também é uma atribuição deles controlar a constitucionalidade dos atos dos poderes legislativo, executivo e do próprio judiciário. Em via de regra, o juiz e os tribunais, os juízes e os tribunais, eles aplicam a lei, e trazem a eles casos da vida concreta e eles confrontam esses casos junto à lei e verificam o que deve prevalecer ou não. Porém, existem situações, mesmo leis, que contrariam a Constituição. Então, além de verificar se a lei está adequada, eles também verificam se o ato que está sendo julgado ele está de acordo ou não com a Constituição. Então, o judiciário ele verifica não só se a lei está sendo respeitada, como se a própria Constituição, que é a lei maior, está sendo. Eventualmente, para que a Constituição prevaleça, nós vimos que na hierarquia das normas a Constituição ela está no topo. Eventualmente, eles podem até afastar a aplicação de uma lei se entenderem que essa lei é inconstitucional de maneira clara ou se numa situação específica a lei ela é inconstitucional. E isso pode acontecer muitas vezes. São funções atípicas também do poder judiciário administrar seus trabalhos, tal qual eu comentei no legislativo. Para que o judiciário possa ter a independência adequada, ele não pode depender do favor do executivo para que esse lhe forneça servidores. Então o judiciário ele vai ter servidores, vai promover concursos, promover licitações, enfim, toda a atividade que é necessária para que ele funcione adequadamente. Uma atividade que o judiciário promove, que não é uma função típica do judiciário, mas que aqui no Brasil se entendeu por bem conferir a eles, foi supervisionar e conceder serviços cartorários relativos a atos notariais e de fé pública. Os cartórios, onde a gente vai reconhecer firma, lavrar a escritura, autenticar cópia, em geral são privados, porém eles são concedidos pelo poder público e são concedidos e fiscalizados pelo Poder Judiciário. Por que no Brasil se optou em conferir essa atividade para o Poder Judiciário, eu não sei te dizer. Porque quando você lavra uma escritura, você não está julgando nada. Quando você reconhece uma firma, você também não está julgando nada. Se me fosse perguntado, eu diria que isso é uma atividade própria do Executivo, mas se entendeu por bem se colocar isso sob a égide do Poder Judiciário, especificamente o Poder Judiciário dos Estados é que faz isso. E uma outra atividade, essa tem um porquê fundamental,
promover e supervisionar eleições. Nós temos a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela julga, sim, casos relacionados a eleições, mas ela também promove a eleição. Quando você promove uma eleição, você não está julgando nada. Julgar é a atividade precípua do Poder Judiciário. Porém, quando você transfere, quando você aloca a atividade eleitoral de promoção de eleições no Poder Judiciário, você está colocando dentro do poder que não se submete a eleições a promoção de uma eleição. Se você colocasse debaixo das asas do Poder Executivo ou mesmo do Poder Legislativo a promoção das eleições, você poderia ter problemas, porque aqueles que estão promovendo as eleições estariam concorrendo na mesma eleição. Quando você garante que a eleição será promovida, será tocada por quem não vai concorrer, isso é tão forte que os juízes, por determinação legal, são proibidos até mesmo de serem filiados a partidos políticos, você garante a maior isonomia a maior isonomia e igualdade possível na realização das eleições. É claro, o ser humano é falho, mesmo que a pessoa não tenha vinculação partidária, ela vai ter as suas preferências político-partidárias sim, ainda que intimamente, mas você evita situações complicadas em que a pessoa que está promovendo a eleição, ganhou a eleição. Não, então você transfere no Brasil a atividade eleitoral para o poder que não se submete aos votos. O poder que é justamente o poder mais técnico, por assim dizer. Além dos órgãos do poder legislativo, executivo e judiciário, no legislativo nós temos os parlamentos, temos o Congresso, Câmara, Senado. No executivo nós temos a chefia, que é a presidência da República, a governadoria do Estado, a prefeitura e os ministérios. E no judiciário nós temos os juízes e temos os tribunais. Além desses órgãos que estão diretamente vinculados aos poderes, nós também temos órgãos autônomos. Os órgãos autônomos que são previstos na Constituição da República são órgãos que ainda guardam algum tipo de vinculação com determinado poder, mas não estão subordinados tecnicamente ou hierarquicamente a esse poder. Por exemplo, o primeiro que nós vamos falar será o Tribunal de Contas. Os tribunais de contas, eles são vinculados e auxiliam o legislativo, mas eles não estão subordinados ao legislativo. Por exemplo, eu sou, como já comentei no início do curso, eu sou advogado da Casa da Moeda do Brasil. A Casa da Moeda do Brasil, ela é uma empresa pública que presta um serviço público, que é produzir dinheiro. Acho que todos entendemos que produzir dinheiro é um serviço que o Estado deve fazer, principalmente, e nós somos, lá na empresa, nós somos subordinados ao Ministério atual da Economia, que é subordinado ao Presidente da República. As determinações do Presidente da República descem ao Ministro da Economia, que descem à presidência da Casa da Moeda, e nós seguimos essas orientações. Se o Presidente da República fala A, o Ministério da Economia deve falar A, e nós devemos falar A. As empresas públicas, como as autarquias, como sociedades de economia mista, como os próprios ministérios, eles não são autônomos. Nós funcionamos, temos o nosso grau de funcionalidade, mas as nossas decisões, em última análise, são ligadas ao chefe do poder, a qual nós estamos. Nos órgãos autônomos isso não acontece. Ainda que você tenha um órgão que seja vinculado ao executivo, e como nós vamos ver aqui, existem muitos órgãos vinculados ao executivo, aliás, a maioria, eles não estão subordinados. Se o chefe do executivo falar A, não necessariamente os que estão abaixo vão falar A, eles podem falar B, podem falar C, podem falar 1, 2, enfim, isso vai depender de cada caso. Os tribunais de contas são órgãos que auxiliam o poder legislativo, no caso da União Estados e Estados, a analisar tecnicamente a aplicação do dinheiro público pelos governantes, inclusive orientando o respectivo parlamento quanto ao acolhimento ou rejeição das contas públicas de todos os órgãos públicos e eventualmente privados que usam recursos públicos. Como nós vimos, é função típica do Poder Legislativo fiscalizar o Poder Executivo. Como o Poder Executivo gastou bem dinheiro?
Porque o dinheiro que é empregado nos serviços públicos, no funcionamento do Poder Executivo, não pertence ao governante, não pertence aos ministros. O dinheiro público pertence a nós, cidadãos. Através dos nossos impostos que nós pagamos, o serviço público é desempenhado. Então, o Poder Legislativo ele deve fiscalizar. Porém, se entendeu que é necessário ter órgãos técnicos que entendam bem de orçamento, de finanças públicas, de contabilidade pública e da lei também, para que eles possam auxiliar o parlamento se a atuação do chefe do executivo, do poder executivo, ou mesmo do poder judiciário, do próprio legislativo, se essa atuação foi correta. Assim, todos os atos dos poderes públicos, eles que envolvam um gasto de dinheiro, eles podem se submeter, em geral se submetem, à análise do Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas entende que aconteceu alguma ilegalidade ou malversação do dinheiro, eles podem caminhar até mesmo para o Poder Judiciário, se for caracterizado crime como peculato, como corrupção, ou, no caso dos crimes de responsabilidade que nós já citamos, que são julgados pelo Senado, se é caracterizado que o orçamento público foi contrariado, foi mal gerido, o Tribunal de Contas ele tecnicamente informa ao Legislativo e dentro de uma análise não só técnica, mas também política, o Legislativo ele vai poder tomar providências contra o chefe do Poder Executivo ou contra o servidor que assim utilizou de maneira equivocada os dinheiros públicos. Mas lembrando, o Tribunal de Contas ele é vinculado ao Poder Legislativo, mas ele não é subordinado, ele tem grau de autonomia, até porque o Tribunal de Contas pode inclusive verificar o uso indevido de dinheiros públicos pelo próprio parlamento que ele auxilia. Temos o Ministério Público, que é o órgão que atua diretamente junto à Justiça e tem por finalidade fiscalizar a correta aplicação da lei sempre que existir o interesse público envolvido. Nós poderíamos fazer um curso inteiro aqui sobre Ministério Público, mas o que é importante nós termos em mente é o seguinte: existe uma coisa chamada interesse público, ou seja, interesse público primário. Nós vamos ver que também existe o secundário. Mas o que é o interesse público primário? O interesse público primário é todo aquele que diz respeito ao interesse da coletividade e da proteção daquelas pessoas que a coletividade entende como me faltou a palavra, frágeis, aquelas pessoas hipossuficientes. Pronto, encontrei. Assim, cabe ao Ministério Público verificar se os interesses difusos e coletivos estão sendo atendidos. E o que seria interesse difuso e coletivo? Seria aquele interesse que é relativo a todas as pessoas, não só para uma, mas para todas de maneira determinada. A proteção ao meio ambiente é um interesse difuso e coletivo, a proteção do patrimônio histórico é um interesse difuso e coletivo, a proteção dos direitos da cidadania é um direito difuso e coletivo. E também é um interesse coletivo a proteção dos hipossuficientes, a defesa dos menores de idade, da infância e da adolescência, a proteção dos idosos, a proteção dos índios, ou seja, todos aqueles que coletivamente ou individualmente não têm condição de se defender. O Ministério Público ele pode intervir na atividade ou mesmo promover ações judiciais ou outro tipo de atividade para defender esses interesses que são difusos e coletivos. Eles atuam tanto no aconselhamento dos juízes e tribunais nos casos em que há interesse público, bem como promovem ações nas hipóteses em que a lei assim definir. Sempre que numa ação estiver sendo julgado o interesse de um menor de idade, ou de uma pessoa idosa, ou de um índio, ou de uma pessoa hipossuficiente, sempre vai ter, além do juiz e dos advogados, vai ter um promotor de justiça, um membro do Ministério Público do lado do juiz, e o juiz é obrigado a perguntar ao promotor de justiça qual é a opinião dele, porque o promotor de justiça ele não está vendo só o interesse das partes numa ação, ele vê sempre o interesse público. O Ministério Público ele pode promover ações ambientais, ele pode promover ações de proteção ao patrimônio público, ele pode promover quaisquer ações que entender por bem para a defesa do patrimônio público.
O Ministério Público pode, por exemplo, promover ações para remover propagandas que considera abusivas, que podem prejudicar o interesse da criança e do adolescente. Enfim, o Ministério Público ele tem esse poder, portanto, de atuar, inclusive, em caráter fiscalizatório. Por exemplo, todas as fundações, mesmo as privadas, elas são fiscalizadas pelo Ministério Público, porque as fundações, mesmo as privadas, aquelas que foram criadas com capital privado, elas existem para atender uma finalidade pública. Toda fundação que tem o nome de fundação, ela existe para atender ao interesse público. Então, o Ministério Público sempre verifica se essa fundação está atuando de maneira adequada. Quem trabalha com o meio ambiente, quem trabalha com esse tipo de atividade, principalmente meus colegas do mestrado de Ciência e Tecnologia Ambiental, que eu sei que muitos estão conosco aqui nesse curso, pode ser que eventualmente a empresa ou a instituição onde vocês trabalham eventualmente tenham que prestar declarações ao Ministério Público sobre alguma atividade. E assim, é de bom alvedrio atender, porque muitas vezes o Ministério Público ele não está só para contrariar os interesses da empresa. Se a empresa ela atua de maneira adequada e conforme a lei, não há o que temer quanto à atuação do Ministério Público. É claro, dentro daquilo que eu já falei na outra aula. Quem trabalha nesse tipo de atividade sempre tem que conhecer a lei a qual está subordinado. Então, o Ministério Público te fez questionamentos? Beleza, mas veja o que está escrito lá na Política Nacional de Proteção ao Meio Ambiente, verifique se tem alguma coisa na lei que trata do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, na Lei de Proteção à Fauna, na lei de Crimes Ambientais. Conheça bem a legislação com a qual você está trabalhando. De preferência, tenha um advogado especializado do lado, porque o advogado ele estuda 24 horas por dia a aplicação da lei. Mas é bom que você também conheça a lei. Você conhecendo a lei, você pode assistir o Ministério Público na atuação dele. Até porque, em geral, o Ministério Público ele não vai querer atrapalhar, ele vai querer proteger o interesse público. E se a empresa ou a instituição com a qual você trabalha também pensa no interesse público, e é bom que pense, vocês podem caminhar e trabalhar juntos. Agora, lembrando sempre, Ministério Público é composto por pessoas são falhas, então pode ser que hajam abusos. Lógico, se você conhece a legislação, você mitiga, você diminui a probabilidade de existência de abusos, mesmo pelo Ministério Público. Nós também temos a advocacia pública. O que é advocacia pública? A advocacia pública são órgãos compostos por advogados. Vocês vão ver que praticamente todos esses órgãos aqui que a gente está falando são compostos por pessoas que estudaram direito, porque o direito visa justamente o estudo da sociedade, das dinâmicas legais da sociedade, né? É composta por órgãos compostos por advogados que atuam defendendo os interesses do poder público sem se confundir com o interesse dos respectivos governantes. A advocacia pública ela é parecida com o Ministério Público, só que o Ministério Público defende o que nós chamamos de interesse público primário. Já a advocacia pública defende o que nós chamamos de interesse público secundário. O que é o interesse público secundário? É a proteção do dinheiro público. Como nós vimos, isso já é uma atividade do Tribunal de Contas, o dinheiro público ele deve ser bem gerido. Ele deve ser gerido conforme a Constituição, conforme as leis, sempre atendendo à finalidade do bem-estar da população. Isso pode ser, sim, transgredido quando o governante ele utiliza mal a verba pública, mas isso também pode ser contrariado. A verba pública, o erário, ele pode ser também atingido, eventualmente, por pessoas que entram com ações contra o poder público. O poder público, a União, estados e municípios, são aqueles que são mais processados. Quem é mais processado sempre é o governo. E quando você processa o governo, na grande maioria das vezes, se não diretamente, indiretamente, você quer que o governo te pague, te indenize por alguma coisa. Logo, é necessário que você tenha profissionais que vão defender
o dinheiro público de ações judiciais que podem eventualmente dilapidar o patrimônio público e impedir que o serviço público seja prestado, porque o serviço público só consegue ser prestado se você tiver dinheiro para isso, se você pelo menos conseguir pagar os servidores públicos que foram contratados para tanto. Então, a Constituição entendeu que a defesa do dinheiro público em ações judiciais é tão importante que a Constituição pegou os órgãos que são responsáveis por essa defesa e os considerou como um órgão autônomo, assim sendo a advocacia pública. Então, a função preponderante do advogado público, que atua na Advocacia Geral da União, que atua nas Procuradorias dos Estados, na Procuradoria dos Municípios, nos corpos jurídicos de empresas estatais. Não sei o que aconteceu, mas a minha câmera parou de filmar num determinado momento, então eu comecei a gravar. Eu não gosto de cortar minhas aulas, mas esse corte aqui não foi culpa minha. Enfim. Então, voltando, a Constituição resolveu elevar a condição de órgão autônomo justamente os órgãos que defendem o erário contra ações judiciais que são indevidas. E, além da defesa judicial do dinheiro público em ações judiciais, também cabe aos órgãos da advocacia pública promover dentro desses órgãos estatais o controle interno de legalidade. Além da defesa judicial, também cabe aos órgãos da advocacia pública orientar internamente dentro da administração pública como atuar de acordo com a lei. E aí eu vou até agora me tomar, por exemplo, como eu já comentei, eu sou advogado lá da Casa da Moeda, de carreira, só que eu não cuido de ações judiciais. A minha função lá, precípua, é emitir pareceres para orientar, eu e outros colegas que trabalhamos no mesmo setor na área jurídica lá, nós emitimos pareceres para orientar a administração daquela empresa pública como atuar dentro da lei, justamente para que a atuação ela nunca escape àquilo que a lei determina. Então, quando nós fazemos isso, nós também estamos garantindo de maneira preventiva que a lei seja respeitada, assim o dinheiro público seja adequadamente versado. Também temos a Defensoria Pública, que também se vincula ao Poder Executivo de certa maneira, só que a Defensoria Pública é composta por órgãos, compostos por advogados também, que defendem os interesses daqueles que não possuem condições próprias de se defenderem tecnicamente frente a questões contra outras pessoas, empresas ou o próprio governo. A Constituição entendeu que toda pessoa merece defesa, mesmo aquelas que não têm condição de ter um advogado. É claro, a pessoa ela pode se defender se acusada, só que a defesa técnica, a defesa feita por alguém que conheça a ciência jurídica é fundamental. Inclusive cumpre a justiça, porque provavelmente quando uma pessoa está sendo processada, do outro lado você tem alguém que está assistido por um advogado. E se a própria pessoa não é um advogado que está processando o outro. Então, o Estado ele confere, mediante a Defensoria Pública, a proteção àquelas pessoas que não têm condição de pagar advogados. E a Defensoria Pública, aí de maneira similar ao Ministério Público, eles também podem atuar na defesa de interesses coletivos. É muito comum, por exemplo, que a Defensoria Pública promova ações coletivas de defesa do consumidor. Até porque, em geral, a Defensoria Pública ela atua muito nisso. A pessoa teve algum problema com alguma empresa, com a prestação de algum serviço, não tem como pagar um advogado, então procura o defensor público para que a defenda. E, por fim, nós temos a própria atividade da advocacia. A advocacia ela tem uma peculiaridade. Diferente dos outros órgãos autônomos, das outras atividades autônomas, a advocacia ela não tem nenhuma vinculação governamental. A advocacia é uma atividade privada, fiscalizada pelos próprios advogados, através da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, cuja finalidade é defender os interesses daqueles que são demandados ou que precisam demandar a atuação do poder público na forma da Constituição e da lei. É a única, como falei, única atividade essencial à justiça e autônoma perante a Constituição que não se vincula a qualquer forma de governo. É um artigo só, mas a Constituição entendeu que a atividade da advocacia privada
que não é necessariamente aquela vinculada à advocacia pública, não é aquela vinculada à defensoria, ela também é uma atividade essencial à justiça e também deve ter as suas prerrogativas garantidas. O advogado é aquele que estuda o direito, independente se ele é vinculado ou não a algum órgão público. Ele é o que nós falamos lá, o advogado, ele exerce munus público na sua atividade privada. Ou seja, quando um advogado atua, a atuação do advogado tem o mesmo peso da atuação de um juiz, de um parlamentar, de um membro do Ministério Público, porém todos esses se vinculam ao governo, ao passo que o advogado faz isso de maneira privada. A atividade do advogado tem uma série de previsões legais que o resguardam quando ele atua nessa proteção. Não é que o advogado ele seja um profissional diferenciado, não, mas a missão do advogado é justamente ser o contrapeso não governamental perante essas atividades, que por mais que as atividades que nós descrevemos aqui sejam autônomas, e em geral nós vemos os advogados públicos, os promotores, os defensores, os membros do Tribunal de Contas atuando com um grande destemor, todos eles têm alguma vinculação com o Estado. Então, ainda que exista eventualmente algum tipo de pressão que o Estado possa exercer sobre esses órgãos autônomos, como o advogado ele está fora do sistema público, por mais que o advogado atue junto ao poder público constantemente, é da natureza do advogado estar sempre vinculado a algum órgão público em via de regra, ele vai ser esse contrapeso justamente para a garantia da lei e da Constituição. Ainda que os outros órgãos venham a falhar, o que é difícil, você sempre vai ter uma atividade jurídica que possa mitigar isso, que possa mitigar eventuais falhas. Não significa, e sabemos bem, que todo advogado seja uma flor de honestidade. Existem muitos colegas que infelizmente não atuam bem. Eu mesmo também trabalho no Tribunal de Ética da OAB, lá na minha subseção, e eu vejo que muitos colegas não são dignos da carreira, mas cabe a nós buscar essa fiscalização e evitar o máximo possível os prejuízos que podem decorrer dessa atividade mal utilizada. Visto tudo isso, a aula hoje não foi muito longa, acredito que vocês já tinham alguma ideia sobre essa divisão de poderes. Qual é a grande mensagem que fica aqui? O poder estatal numa democracia nunca, em hipótese alguma, pode estar centralizado nas mãos de uma pessoa ou de um grupo. Apenas o poder segregado nas mãos de pessoas diferentes, de origens diferentes, na qual cada um exerce e fiscaliza o outro, será possível abrir espaços para o adequado desenvolvimento humano sem abrir mão da proteção devida pelo Estado às pessoas. O que nós temos que ter em mente aqui é o seguinte: o poder existe, ele existe para o bem das pessoas, para a proteção das pessoas. E como o ser humano é corruptível, somente com essa divisão entre poderes harmônicos entre si, e ainda assim com a existência de órgãos autônomos que atuam de maneira independente, é que nós conseguimos mitigar abusos para que os abusos não ocorram, transformando o exercício legítimo do poder em ditaduras. Então, se vocês eventualmente veem, mas o Poder Judiciário se meteu se meteu na decisão do Presidente da República, o Presidente da República vetou uma determinada lei, o Poder Legislativo ele criou uma lei que modificou o entendimento de um tribunal. Esse tipo de atuação é válida. Quando parece que um poder está invadindo o campo de outro, na verdade ele não está invadindo. Se essa invasão tem previsão na Constituição e nas leis, nada mais é do que o autocontrole que deve existir entre os poderes constituídos, evitando assim a ditadura que só prejudica, que nunca é boa. Pedir a ditadura nunca é bom, em hipótese alguma. Temos que ter sempre a divisão de poderes de maneira bem clara. Tá ok, gente? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês na aula de hoje. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui para vocês para leitura. Pode ser uma leitura um pouquinho longa, mas eu acho que vale a pena.
Leiam o artigo 2º e depois o artigo 44 até o artigo 135 da nossa Constituição. O link está aqui no último slide também. E a referência que eu trago para vocês é o livro de Direito Constitucional do hoje ministro Alexandre de Moraes. Talvez muitos de vocês só tenham ouvido falar do Alexandre de Moraes nos últimos tempos, desde que ele virou ministro durante o governo Temer, mas eu, por exemplo, foi o livro que eu mais estudei na graduação de Direito Constitucional. Nós temos outros, mas eu acredito que o livro dele é um dos livros mais atualizados e mais didáticos, justamente para aqueles que têm pouco ou nenhuma familiaridade com a ciência jurídica. Quem tiver a oportunidade de ter acesso a esse livro, podem pegar, ele é um livro legal e eventualmente, se vocês precisarem, podem falar comigo que eu tenho como conseguir esse material para vocês também, tá? Tudo dentro, obviamente, da proteção da propriedade intelectual. Tá ok, gente? Tá aqui feita a referência. Muito obrigado e até a próxima aula, tá? Aquele forte abraço. Valeu!